A cultura brasileira, cuja diversidade tem reconhecimento internacional, é o maior patrimônio do país, bem como nossos ecossistemas, que guardam em si a maior biodiversidade do mundo. Sabe quem diz isso? Gilberto Gil. Dia bom, tarde boa, noite boa. Eu sou Léo Dias e esse é o Escutas e Partilhas da Fundação do Teatro Municipal de São Paulo, somando potências e difundindo conhecimentos. Dia bom, tarde boa, noite boa. Olha, gente, Escutas e Partilhas é um programa para você e para todas e para todos escutar, partilhar todos os assuntos da contemporaneidade. Escuta é compreender o que se ouve com atenção e transcender o som da fala. Partilha é dividir, repartir e distribuir. Pois bem, Escutas e Partilhas é um programa onde a gente vai poder te ouvir e partilhar tudo aquilo que nos forma enquanto humano. E para isso, nada melhor de poder estar aqui com a Aline. Sim, ela, representante da cultura da cidade de São Paulo, vai poder partilhar tudo que nos é intrínseco, a cultura. Aline, seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite. Por sinal, eu parabenizo pela ação. Bora partilhar tudo que a gente sabe de cultura com esse povo? Simbora! E para partilhar, Aline, quem é você nessa terra de tantos deuses? Poxa vida! Deuses. Vamos lá. Aline Torres hoje é a 21ª secretária de Cultura da cidade de São Paulo. Ano que vem, a cidade de São Paulo completa 470 anos, mas o Departamento de Cultura da cidade de São Paulo, que foi inaugurado pelo Mário de Andrade, ainda não tem toda a sua trajetória. Mas a gente tem muitas pessoas aí que construíram a cultura da cidade de São Paulo. E hoje a Aline, que é essa jovem sim, de 37 anos, de Pirituba, que é a zona norte da cidade, noroeste, na verdade, que é de uma periferia muito grande da cidade e que literalmente conseguiu passar a ponte, para estar aqui hoje partilhando o que a periferia me formou, o que a música e a cultura me formou, porque eu sou um fruto da música. Eu já passei por várias vertentes da cultura, tentei balé, me apaixonei pelo teatro, mas não deu certo, virei gestora da cultura mesmo. E hoje a gente está aqui nessa saga. Pois bem, essa é a Aline. E sabe quem eu sou? Eu sou Léo Dias, oriundo da cidade de Cipó, lá do interior do semiárido da Bahia, e costumo dizer que sou um PhD, poeta com paixão, humano e desenvolvimento, um professor de arte e transeunte por toda essa atmosfera urbana. Venho aqui para poder somar e compartilhar tudo aquilo que pode te ajudar a evoluir um pouco mais enquanto cidadão e cidadã. Aline, a cidade de São Paulo, ela é uma cidade enorme, de números estratosféricos, e a gente tem muito o que falar de números. São mais de 120 teatros, são mais de 20 casas de culturas, são mais de 12 centros culturais, mais de 10 museus, mais de 50 bibliotecas. Entendendo num contexto de números, tudo isso tende a aumentar cada vez mais, e fazer a gestão de todos esses números com certeza é complicado. Fala um pouquinho sobre isso. No total, a gente tem 186 equipamentos de cultura geridos pela Secretaria de Cultura na cidade de São Paulo. Mas pensa que, geograficamente, a cidade de São Paulo ela é gigante. Nós temos 12 milhões de habitantes. São 12 milhões de seres humaninhos que têm uma cultura diferente, uma história de vida diferente, uma visão de mundo diferente. E fazer política pública é conseguir fatiar um pouquinho dessa cidade e entregar a cultura um pouquinho para cada um. É uma missão quase que impossível, mas eu acho que a gente está conseguindo fazer bons feitos. Mas a gestão, fazer política pública, em especial da cultura, porque quando a gente fala, o que é cultura para você, né? Você para uma pessoa na rua e fala, o que é cultura para você? Para cada um vai ser uma coisa diferente. Vai ser aquilo que ela aprendeu com a avó, ou vai ser aquilo que ela aprendeu na escola. As pessoas carregam um laço afetivo muito forte com a cultura, que é o que nos forma de fato. E a gente está promovendo política pública de cultura, né? Você como professor aqui, a gente está num espaço da Fundação Teatro Municipal, numa escola de dança da cidade, numa escola de música, numa escola de cultura pública da cidade de São Paulo, que a gente recebe aqui aluno de tudo quanto é jeito, de tudo quanto cultura, de todas quantas culturas diferentes, e que querem aqui trazer um pouquinho do que eles têm de cultura de casa, e a gente vai moldando eles com um pouquinho da cultura que a gente tem também, né? Cultura nada mais é do que conjunto de saberes, tradições, hábitos e comportamento. E poder compreender o que é de fato cultura dentro de uma questão política é poder saber que pode chegar até você dentro de uma possibilidade de recurso maior,
como o ensino, como a alimentação e como a própria política. Poder falar de cultura, Aline, é poder entender que eu consigo também alimentar aquele ser humano com cultura de todas as formas. No literal, né, no feijão com arroz mesmo, e poder fazer com que aquele corpo transite nesse espaço e possa ir mais longe. Aqui dentro da Fundação Teatro Municipal, a gente exporta alguns alunos, né? Tanto dentro do próprio nosso país, que é um país extremamente continental, como para fora do país. E isso é por conta da qualidade da cultura que a gente tem dentro desse espaço. E aí, dentro da gestão, entender que a gente está no maior complexo do Teatro Municipal da América Latina, tem uma importância enorme. Isso reverbera de uma maneira incrível e saber que corpos cada vez mais de difícil acesso estão entrando hoje por conta da contemporaneidade. Os assuntos são falados a todo momento. Então, corpos indígenas, corpos pretos, corpo de mulheres e corpo de meninos dentro do balé. Então, isso é muito interessante a partir do momento que a gente oportuniza espaço. Eu gostaria de poder entender um pouco sobre os seus espaços de cultura no período da sua adolescência, no período da fase da adulta mesmo. Poxa, Léo, acho que a gente tem se imaginar a trajetória. Minha mãe é uma mulher do recôncavo da Bahia, onde ela teve um pai que viveu em condições de escravo, ele foi um escravo de fazenda, que veio para São Paulo com 18 anos, semi-analfabeta, e aprendeu a ler e a escrever aqui em São Paulo e criou 2 filhas. E aí a minha mãe, ela sempre tinha uma regra que é universal para mim até hoje. A educação é a única coisa que ninguém pode tirar da gente. Então, a educação, ela foi o meu passo principal para conseguir chegar onde eu estou e para ir muito mais longe. Mas, partindo dessa trajetória, de onde eu vir, de como é essa minha base familiar, a gente consegue imaginar, posto o que temos de sociedade hoje, que esse corpo aqui, ele foi muitas vezes único onde passou. Mas eu tive a sorte de ter uma família que me incentivou muito. Então, eu consegui viver a cultura. Eu fiz teatro quando eu era muito nova, em vários projetos sociais. Logo, eu entendo quanto ações de políticas públicas e projetos sociais, eles de fato transformam a vida da pessoa. Por isso que eu acredito que a cultura, ela é uma das principais ferramentas de transformação da sociedade. Porque é através da cultura que a gente consegue falar de pautas polêmicas de maneira leve. É através da cultura que a gente consegue fazer uma criança que nunca viu um filme, que nunca entrou numa sala de cinema, quando ela está ali num espaço, mesmo na periferia que tem um telão, elas ver uma outra realidade, elas se ver num outro lugar. A partir do momento que ela está tendo uma contação de história, ela se imaginar uma princesa. A cultura, ela tem impactos desse lugar de transformação, mas também de economia. Hoje, na cidade de São Paulo, a cultura, ela é uma das... A gente está gerando mais vagas de emprego do que o setor automobilístico na cidade. Pensa que potência que é a cultura. E como que esses corpos, como que essas pessoas que não se veem representadas, elas começam a se ver representadas hoje? Através também de uma secretária de cultura, que é uma mulher negra, que é a primeira vez na história da cidade, e não só da cidade, do Brasil que isso acontece. A gente tem 3 cidades no país que já tivemos uma mulher negra secretária de cultura. A gente tem 470 anos, hein? É muita coisa. Acho que a gente tem muito para avançar, mas atravessamos muitas coisas, né? E hoje a gente tem também uma gestão aqui na Fundação Teatro Municipal, nos seus corpos artísticos, onde os alunos, eles têm mais representatividade, eles se veem mais. A partir do momento que a gente se vê em lugares positivos, a gente se inspira a ser coisas positivas. Porque, de fato, todo mundo pode chegar aonde quiser a partir do momento de incentivo, enfim, de várias outras ferramentas para alçar isso. Você falou, Aline, que falou muito no processo da infância e das oportunidades que as crianças acabam tendo enquanto cultura. E aí me veio em mente agora um xodó que a cidade tem de um espaço cultural que, particularmente para mim, é um xodó. É a EMIA. E aí eu entendo a EMIA como uma iniciação incrível, que é um projeto maravilhoso. A gente não tem algo parecido dentro do nosso país. Ele é muito único e particular dentro de uma cidade super complexa e plural. E poder entender que uma criança de 0 a 12 anos, ela vai poder começar com a sua formação cultural ali, hoje bem mais expandida. E eu gostaria muito que você falasse sobre isso, porque de fato, para mim, eu enquanto consumidor da arte e contribuinte,
é o meu xodó. Então a gente vai dividir esse xodó aqui, porque a EMIA é uma das grandes paixões mesmo minha. A EMIA é a Escola Municipal de Iniciação Artística da cidade e, como você falou, a criança ela passa por uma formação, uma linha de trajetória de formação até os 12 anos e aí nos últimos 2 anos ela tem um direcionamento se ela vai ser cantora, musicista, percussão, se ela vai para produção, enfim. Ela tem uma apresentação com plano pedagógico, cultural e artístico. É a única escola de formação de política pública, de cultura do país e é incrível. Só que a gente tem esse programa, a EMIA, há quase 35 anos na cidade, só tinha uma, que ficava ali na Conceição, dentro de um parque, um lugar incrível. Tem vários equipamentos musicais, estrutura, professores incríveis, linda, maravilhoso. Só que a EMIA, ela tinha 2 grandes questões para mim. A primeira é porque os alunos, as crianças que estudavam ali na EMIA, as 220 crianças que a gente tem ali de vagas, elas não se parecem com o João Vitor, que é o meu filho que eu tenho, que é a criança preta mais bonita desse mundo, no caso. Então, e a outra segunda questão é que os professores da EMIA, eles sempre eram contratados de maneiras muito irregulares, ficava dando jeitinho ali para conseguir alçar o formato deles, porque eles não são concursados, tal, tinha várias questões. Então, a gente começou a fazer um estudo e identificar quais são os lugares da cidade onde a gente poderia colocar a EMIA que ia ter de fato impacto. E a gente inaugurou a primeira EMIA na Brasilândia, que é um dos lugares, é um bairro da zona norte da cidade com grande índice de vulnerabilidade. E sabe o que é o melhor da EMIA, Léo? É que a EMIA, ela não forma só o aluno, ela traz a família para dentro. A formação da EMIA significa que a gente está mudando ali mais de 100 famílias na Brasilândia. E aí agora a gente já inaugurou a EMIA Chácara das Flores e o próximo passo é a EMIA em Parelheiros. Fala assim, maravilhoso! De fato, é maravilhoso. E eu fui até essas EMIAs, mas eu fui ao entorno, justamente para poder entender o impacto que tem a EMIA naquele entorno. E os depoimentos são incríveis a partir do momento que eles conseguem ter não só um espaço de lazer, mas de formação, e formação continuada por um período incrível, até chegar no processo da autodescoberta, que é maravilhoso. Então, quando o adolescente ele vai chegar nesse período, dos 12, 13 anos, ele já consegue chegar numa autodescoberta mais acolhido, porque a arte o acolheu desde o 0, 1, 2 anos. E isso é maravilhoso e potente, né? Agradeço pela expansão. A gestão ela está sendo incrível dentro desse processo e, de fato, só tenho que agradecer mesmo. E aí, dentro desse processo de expansão, entra a cultura descentralizada. A cultura descentralizada é algo que se esperava muito dentro da cidade, era comentado muito por todos os campos políticos, por todas as ONGs, por todos os movimentos sociais, porque tudo é muito no centro, e o centro de São Paulo é algo muito grande e expansivo. Mas a partir do momento que você leva a cultura a 15, 20 quilômetros do eixo central, isso só potencializa aquele território, criando uma economia criativa, potencializando os bairros e dando oportunidade. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre... Você já falou em vários locais sobre isso, mas especificamente aqui a gente gostaria de ouvir algo diferente no sentido do que você esperou para poder fazer essa cultura descentralizada e saber que Guaianazes, Itaim, Zona Sul, Extremo Norte, chegou com espaços, com a virada cultural descentralizada, com os espaços culturais que estão tendo lá. Isso é potente porque eu transito muito em todos esses espaços, sou andarilho urbano, vim do rural, mas sou andarilho urbano, fico inquieto dentro de casa, sou pássaro, né? Artista é assim. E aí, para potencializar essa cultura em torno desse cinturão, é poder conversar com alguém que está vendendo sua cocada dentro de um sarau que está acontecendo naquele bairro, é aquela galera que está vendendo as meias que fizeram de tricô. E aí eu percebo que a economia criativa ela vai potencializando e gerando renda. Não, sensacional. Eu já fui um pássaro também, que agora não dá, mas eu sou dessas, tá? Tá tudo bem. E acho maravilhoso. Mas vou falar, vou começar onde me despertou qual foi a necessidade da descentralização. A gente teve em 22 a Semana de Arte Moderna. E a Semana de Arte Moderna, 100 anos atrás, nada mais do que todos os artistas da cidade, que eram uma galera 100% acadêmica, era uma galera da academia, em sua grande maioria homens, fora a Anitta, enfim, poucas mulheres que se colocaram ali como musas da cultura, mas com pouco espaço e direito de fala, apesar de a Anitta, por exemplo, ter sido uma mulher extremamente feminista e tem ações na sua trajetória, na sua história aí que provam isso, mas são homens acadêmicos. Mas ali eles fizeram um documento, esse manifesto, eles fizeram para mostrar o que seria a cultura do Brasil a partir da cultura da cidade de São Paulo naquele momento. E onde isso aconteceu? No Teatro Municipal. E aí, o que era aquela cultura? Era a cultura da academia, era a cultura de homens, era a cultura clássica, era a cultura erudita, era a cultura de observação das obras de arte, era esse lugar.
E aí que a gente começou uma grande virada a partir de 2022, comemorando esse centenário, onde o novo modernismo sou eu e você, Léo. Sou eu e você, Pirituba, Brasilândia, Parelheiros. E nada mais justo começar a descentralizar a cultura com dignidade. Só que isso é um processo. E todo processo gera incômodo, medo, mudança. E é natural. Mas alguém precisa ter coragem para fazer. E é isso que a gente está fazendo. Então, a gente começou identificando os equipamentos que precisam de reforma, que precisam de manutenção, equipar com bons equipamentos para que a gente desse palco na periferia para os artistas periféricos conseguirem se formar, para eles conseguirem treinar, ter seu palco ali de experiência. Mas, ao mesmo tempo, levando os artistas grandes e renomados da sociedade para esses palcos periféricos também. E a troca de fazer com que um artista, um jovem artista da periferia, abrisse um show de um grande artista num palco central, como o Réveillon da Paulista, como o Aniversário de São Paulo, que foi isso que a gente fez. A gente troca muito isso. E isso parece simples para quem, de repente, não vive, não consome arte, não é passarinho como você, que não entende o quanto isso vira 100% a vida desse artista. A partir do momento que você pega um DJ, um artista plástico, um slam, alguém que é da periferia, que nunca cantou para 20 mil pessoas, para ele cantar para 20 mil pessoas, é a grande virada de página. E é isso que a gente está fazendo. Então, desde a virada cultural do pertencimento que a gente mostrou para a cidade, a gente mostrou para a sociedade o como é lindo o centro da Brasilândia e como é lindo o centro de Parelheiros. E não só o centro aqui, o Marco Zero, que é o Vale do Anhangabaú. A gente está dando luz para os outros centros da cidade e, consequentemente, para as pessoas que moram lá também. Alguns anos atrás, o artista, ou ele se formava nas categorias das quatro linguagens, música, arte, dança ou arte visual, ou a produção ali muito restrita dentro dessas 4 linguagens. Porém, há uma expansão enorme da arte a partir do momento do criar, do escrever, do relacionar, e a gestão atual, ela tem expandido muito a linguagem dos editais. Os editais é uma potência incrível a partir do momento que aquele cidadão, aquela cidadã, ela tem uma escrita, ela tem uma ideia, só que ela não consegue colocar no papel e ela também não se enxerga como membro artista, porque muitos entendem que o artista é estar no palco, não compreende que estar por trás também é parte disso, né? Parte da arte. Eu gostaria que você falasse dos editais, porque a gente está vivendo uma época depois da pandemia que deu essa abertura dos editais emergenciais naquele período, salvou muita gente, e os editais provavelmente vão permanecer por muito tempo, porque, como você mesmo falou, a possibilidade de produção é muito grande e muitas pessoas vivem disso. Então, falar do edital é falar de uma responsabilidade enorme a partir do momento da minha escrita e da validação que vai ser julgado aquele edital. E sair daqueles grupos de panelas. Muita gente critica muito os editais, em partes, quando é sempre os mesmos grupos contemplados. Hoje, com a expansão de editais, hoje com a formação dos cidadãos para poder fazer a escrita, a gente entende que as panelas são abertas, né? Já é uma frigideira de cultura e ali a gente pode saltear potências incríveis. Frigideira não, que frigideira a gente frita, é um caldeirão que a gente cozinha todo mundo. Mas massa, a gente acabou de fazer vários editais incríveis, é a primeira vez na história que a gente lançou um edital de capoeira. E o lançamento desse edital foi num evento com 300 grupos de capoeira na Avenida Paulista. E aí eu vi mestres de capoeira me chamando de canto para falar, primeira vez que eu joguei capoeira na Avenida Paulista. Poxa, é muito incrível isso, essas pessoas estão se inscrevendo nos editais. Mas além disso, a gente está fazendo formação com as pessoas. E a gente não está fazendo formação no prédio da Secretaria de Cultura. A gente está fazendo parcerias com grandes entidades, que são o Sebrae, Tarará, várias escolas, para que esses artistas que moram nos entornos, na periferia, porque muitas vezes ele pode ser um músico, percussionista, produtor, mas não é a primeira função dele, não é o primeiro ativo financeiro dele. Ele tem outros trabalhos de renda. Então, a cultura acaba sendo o plano B. E o plano B, ele não consegue dar 100% de si. Então, ele não tem um MEI, ele não tem uma nota fiscal, ele às vezes nem sabe, não parou para aprender a fazer um release, para contar a sua história, para se vender bem. Então a gente está trabalhando com esse artista também. Mas ao mesmo tempo a gente está fazendo parcerias com comunidades do samba, com coletivos culturais, para levar os técnicos da secretaria e lá ensinar como é que escreve os editais e de maneira fácil. Falar como as pessoas falam, não chegar lá cheio de juridiquês para distanciar as pessoas disso. A gente quer aproximar e cada vez mais mudar a cara das pessoas que participam dos fomentos. Mas a grande sacada é fazer com que uma pessoa ela entrou na secretaria participando do VAI,
que é um edital de menor valor e com uma escrita bem mais simples, mas ela saia de lá terminando de captar um projeto no PROMAC, que é a nossa lei mais robusta, que é a nossa lei de isenção fiscal. E de lá vai para a Rouanet e aí não precisa mais nada. O mundo é um caminho. Essa sua resposta soma justamente porque este programa Escutas e Partilha é criado por artistas, comunicador, apresentador, ator, arte design, arte visual. Todo esse programa que vocês vão assistir ao longo desse semestre, no próximo semestre também, foi construído somente por artista. Desde a arte gráfica, desde a captação de imagem, de áudio, e desde essas pessoas aqui que somam com a cultura e a arte. É um programa construído de forma artesanal, mas com muito carinho, afeto, com políticas públicas dentro dessa instituição e o melhor ainda, com amor, porque quando a gente faz com amor, a gente entrega possibilidades de atravessamentos para que este conteúdo chegue aí e acalante vocês que estão nos assistindo. Aline, para poder a gente chegar já ao final desse bate-papo, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre políticas públicas no sentido do que está por vir, do que já foi nesse período de 2 anos que você está na gestão, muita coisa, em um tempo muito recorde e quase que impensável de ser construído e criticado por muitos. Mas olha que legal, a gente constrói e mostra e prova, e isso é maravilhoso. E aí, o que está por vir? Não, primeiro que é isso, né? Nesses 2 anos, realmente, a gente fez o inimaginável. E a gente, né? Porque você fez aqui, a equipe aqui da FTM fez aqui, todos os coordenadores de Casa de Cultura, de centros culturais, de teatros, de bibliotecas, Rede da Hora, EMIA, pontos de cultura, pontos de leitura. Tem muita coisa acontecendo. Eu acho que o legal é a gente começar, a partir desse embrião aqui, que é essa partilha, do que acontece de cultura na cidade de São Paulo e o que é cultura também. Cultura é cultura, religião é religião, política é política. A gente precisa começar a separar as coisas e, obviamente, com responsabilidade para trazer todo mundo para dentro desse caldeirão que é a cultura. A gente, antes, a cultura, em especial a política pública de cultura da cidade, antes a gente tinha um evento por mês e programações mais rasas acontecendo nos equipamentos. Hoje, de terça a domingo, porque segunda-feira o povo administra, a gente tem cultura acontecendo na cidade inteira. A gente tem grandes eventos acontecendo na cidade inteira. A gente tem daqui a pouco a comemoração do mês da consciência negra, né? A gente vai entrar aí nesse segundo semestre do ano. E aí o povo fala, mas você só contrata artista negro no mês da consciência negra? Não, a gente contrata artista de todos os tipos, cores e sabores diferentes o ano inteiro. A gente tem um palco plural e diverso. E não um palco político plural e diverso. A gente tem um palco plural e diverso. E acho que é necessário colocar nesse lugar, ainda mais no momento que a gente vive agora, para que todo mundo se sinta confortável de vir. O diferente nos atrai. Por isso que a crítica também é construtiva. É natural e é natural do processo da sociedade. Mas a gente tem muita coisa para fazer ainda. A gente tem uma expansão para entregar aqui na Fundação do Teatro Municipal, ainda terminando esse ciclo de mais 2 anos, que é muito importante para a gente conseguir trazer mais crianças para cá, mais alunos para participar disso. As pessoas, outro dia eu estava numa reunião e a pessoa falou, eu nunca entrei no Teatro Municipal. Tá, você nunca entrou no Teatro Municipal, por quê? Não sei, porque eu acho que aquilo não é para mim. Ponto. Faz um recorte. A Aline, de 2015, era diretora do Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso. E aí, quando eu cheguei lá, as crianças... A gente fazia um monte de programação infantil. É um equipamento no meio da periferia. E as crianças não entravam lá, Léo. Aí, meu modelo passarinho, começou a andar por ali, sentar no ponto de ônibus, andar no terminal de ônibus, conversar no comércio, ouvir as pessoas. E eu entendi que as crianças não entravam lá porque elas achavam que aquilo não era para elas, que aquilo era um shopping, que é um equipamento grande, de vidro, portas gigantes, tinha um distanciamento dali. Esse distanciamento é natural, porque é um processo que foi imposto pela sociedade de dizer que pessoas negras, periféricas, pobres, elas não podem entrar em lugares grandes e vultuosos. E é isso que a gente está fazendo, a gente está invertendo essa lógica. Não precisa ter sapato caro, não precisa ter roupa bonita para vir no Teatro Municipal. Por sinal, a gente quer que você venha como você gosta de estar. É só vir, porque a gente tem hoje no Teatro Municipal uma programação diversa também.
também. A gente tem ópera, a gente tem ópera, a gente tem balé, a gente tem balé, mas a gente também tem rap, a gente também tem samba, a gente também tem todos os tipos de cultura e é para todo mundo. E isso está acontecendo na cidade inteira. Então tem muito mais formação para vir por aí e tem muito mais cultura para acontecer também. Toda pessoa tem o direito de tomar parte livremente na vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar no progresso científico e nos benefícios que deste resultam. Todos e todas têm direito à proteção dos interesses morais e materiais, ligados a qualquer produção científica, literária ou artística da sua autoria. Quem diz isso, Aline, é o artigo 27 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Soma muito com a sua gestão. Eu gostaria muito de poder deixar enfático essa citação, porque, como você falou, cultura é intrínseco e faz parte da gente. Desde quando a gente nasce, quando o bebê ri, o bebê canta sem ter aula musical, o bebê dança sem ter aula de dança. Então, cultura não é só intrínseco, ele é essencial. É o alimento que nos impulsiona a todo momento para a gente estar aqui com esses corpos atravessando espaços e criando políticas a todo momento. E aí, para a gente finalizar, 1934, 1937, Mário de Andrade passou, abriu espaço, criou o seu território e demarcou ali algo que ficou para o legado da história, e a gente estuda a todo momento isso na cidade de São Paulo e na literatura do Brasil de modo geral. Aline Torres, 2023. Qual é o seu legado? Poxa, que coxa! Qual é o meu legado? O meu legado, Léo, é que essa gestão não é da Aline Torres. Essa gestão é minha, essa gestão é sua, é uma gestão muito diferente. Eu acho que o legado real é que vai ser impossível alguém voltar para trás. Agora é cada vez mais descentralização, agora é cada vez mais diversidade, agora é cada vez mais cultura de gente que gosta de gente, feita por gente. O legado é a gente se ver como um espelho de verdade. Sabe o reflexo do espelho? Que é o que nos falta a todo tempo. O legado é esse, uma gestão de gente feita pra gente. Para finalizar, uma palavra que represente esse momento e essa experiência única que a gente está vivendo aqui. Poxa, felicidade. Que é raro, viu, hoje em dia. Olha, eu trouxe uma sutileza para te entregar. Como esse é o primeiro programa que abre o programa Escutas e Partilhas, e essa sutileza, ela vai representar muito essa comunicação que há entre esses corpos aqui e o programa. Aline, aqui, algo que você já conhece, provavelmente já deve ter utilizado. É uma rede feita por quilombolas lá do meu interior, da cidade de Cipó, Bahia. É uma rede de nós. Que maravilhoso! Como é uma rede de nós, a gente compreende que cada nó dado por cada quilombola que fez essa rede aqui fortalece, une, potencializa e o melhor, proporciona momentos de felicidade. Ah, que lindo! Que sutileza mais rica. Lindo, de verdade. De verdade. Aqui está uma estante também, feita de madeiras e fiapos de nó. Do mesmo lugar. Do mesmo lugar. A cidade é Caldas de Cipó, lá no interior da Bahia. Olha que rico! Vou ter que ir lá, né? Com toda a certeza. Obrigada. Gente, é isso. Escutas e partilha. Tá vindo muita coisa boa aí pela frente. E eu só espero que você tenha um pouquinho de paciência para poder escutar. E quando escutar, partilhar. Porque o afeto é aqui e agora. Aline, muito obrigado. Viu? Eu que agradeço. Parabéns. Axé.